Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende do RDTV. Hoje recebemos na nossa redação Uriel Aleixo, ex-presidente da OAB São Bernardo. Uriel, obrigado por ter vindo aqui na nossa redação. Eu que agradeço, Ayrton, agradeço o convite, estou muito satisfeito de estar aqui com você e pronto a responder as suas perguntas. Uriel, nessa semana a gente entrevistou Cláudio Morales, que se colocou como pré-candidato do OAB de São Bernardo. Ele fez algumas críticas em relação ao processo eleitoral e disse que a comissão eleitoral não teve lá um papel importante dentro da condução, que acabou tendo uma batalha jurídica entre você e o Pitino lá na OAB, que se sucederam por uma batalha jurídica. Eu queria saber, na tua opinião, se essa crítica é pertinente. Certo. Bom, Ayrton, naturalmente que o meu objetivo, o meu gosto é falar de presente e de futuro. Até porque eu acho que a ordem tem muito pela frente, nós temos que olhar para frente. A questão com relação às eleições, antes de tudo, para ficar muito claro, eu não sou candidato a presidente da OAB de São Bernardo. Eu vou responder essa questão, trazida aqui pelo meu colega Morales. É uma questão que remonta a eleição de 2009, né? E para esse mandato que está agora, que está terminando, em que nós disputamos com esse cidadão que hoje ocupa lá a presidência da ordem de forma temporária por ordem judicial. Na verdade, na época, o que ele se referiu, e eu fiquei sabendo, foi a questão da escolha dos membros da subcomissão eleitoral. A OAB, o presidente da subseção, que na época era eu, é encarregado de montar uma subcomissão eleitoral para gerir todo o processo eleitoral. Isso foi feito na época, eu escolhi as pessoas, e aí vem a questão, como você escolheu? Escolheu aleatoriamente? Eu vi que ele disse aqui que eu deveria ter, que ele teria me procurado. Ele tinha sugerido para o senhor que poderia fazer uma comissão mista. Exatamente. Primeiro que assim, eu com todo respeito ao meu querido colega Morales, eu acho que ele se equivocou um pouquinho, talvez com o passar do tempo aí, mas naquele momento eu nunca fui procurado pelo Morales, a verdade é essa. Mas mesmo que tivesse essa sugestão de comissão paritária, eu quero que alguém me explique como que eu consigo montar uma comissão meio a meio de 5 pessoas. Nós temos 5 membros pelo regimento. Não dá para montar uma comissão meio a meio. Então, se eu quisesse colocar 3 membros meus e 2 do outro candidato, eu seria acusado que eu coloquei mais gente minha, vamos dizer assim. Se eu coloco 3 dele e 2 meu, eu não me sentiria muito inteligente com isso, até porque adversário é adversário. Para evitar esse tipo de comentário, que eu não esperava ouvir agora anos depois, mas para evitar esse tipo de comentário, o que eu fiz? Eu escolhi e nomeei a comissão que sempre atuou, os membros da comissão que historicamente atuaram nas eleições da ordem. Nevino Rocco, que foi o presidente, é o que atuou nos últimos 20 anos como presidente das eleições da ordem em São Bernardo. Todo mundo sabe disso. E até me admirou quando eu vi dizer que ele escolheu uma comissão inexperiente. Não, pelo contrário, a comissão foi muito experiente. Todos os 5 membros tinham experiência larga em eleições de ordem. A questão não foi essa. E digo mais, o resultado demonstra, o resultado da decisão dessa subcomissão eleitoral lá atrás, que a princípio reconheceu a vitória do outro candidato e não a nossa, demonstra que eles não tinham nenhum compromisso comigo a ponto de querer me favorecer, né? Então o resultado foi esse e eu agi na época como deve agir o advogado. Eu recorri, eu busquei dentro das instâncias da ordem a revisão daquela decisão que eu achei esdrúxula, absurda, enfim, injusta. Até porque a queixa, vamos dizer assim, do nosso opositor à época era o fundamento da decisão da subcomissão eleitoral foi completamente diverso, completamente absurdo. Tanto que eu recorri, como deveria fazer, como deve fazer o advogado, recorri. A Comissão Eleitoral da Ordem de São Paulo do Estado é a comissão que tem a atribuição de rever os atos da subcomissão eleitoral.
Depois de 7 meses de apurações, eles entenderam por unanimidade que nós tínhamos razão, que a eleição foi limpa, que ocorreu tudo bem. Aí você tomou posse. Eu tomei posse. Então, veja só, na Subcomissão Eleitoral de São Bernardo, a votação foi 3-2 a favor do meu opositor. E lá no Conselho? Depois, na Comissão Eleitoral, foi unânime. Os 5 da Comissão Eleitoral foi unânime. Meu opositor recorreu para o Conselho, que é outra instância imediatamente superior. Da Seccional São Paulo. Nós tivemos, depois de um debate de 8 horas, nós tivemos 46 votos a 1 a favor da licitude, da lisura das minhas eleições. Então, não dá para falar em inexperiência, não dá para falar em, foi buscar o padrinho. Eu achei, inclusive, um pouco infeliz essa expressão, foi atrás do padrinho Durso. O Durso é um grande presidente, é um grande advogado, uma pessoa de bem, e o Durso não se prestaria, nem eu também, a querer favor disso ou aquilo para assumir uma cadeira para trabalhar voluntariamente. Uriel, como que está hoje esse processo? Em que estágio que está? Hoje, depois de ter essas derrotas seguidas dentro da OAB, de todas as instâncias, diga-se, de todas as instâncias da OAB, o nosso opositor buscou a justiça comum. E na justiça comum ele conseguiu uma decisão provisória, que é uma tutela antecipada, vulgarmente pode ser chamado de uma liminar, é parecido para que o público entenda. Uma decisão provisória que ocorreu em abril de 2011 e está parada até hoje. Então ele está na cadeira com essa decisão provisória da Justiça de abril de 2011. E assim que está então a situação de São Bernardo. Esse é o quadro. Pode ser revertido o quadro, mas o mandato já acabou. Eu acredito até que por uma questão de coerência, o juiz que concedeu a liminar não deva modificar a decisão, até porque nós estamos ao final aí do mandato. A questão vai longe, a discussão, até por questão moral de quem tem ou não razão, a questão vai longe, mas o objeto principal está lá. Agora, quando eu disse no início da entrevista, nós temos que olhar para frente, pensar o seguinte, agora a pergunta que fica é, o que foi feito da OAB com esta, aspas, vitória do meu opositor? Ele está na cadeira e nós não vemos nenhum movimento. Então, por isso, nós não vimos nada, nenhuma realização da OAB de São Bernardo. Você não vai abrir mão desse processo? Não vou. Não vou porque é questão de honra. Eu acho que, além de que fique claro ao internauta, nós ganhamos na urna, nós ganhamos no processo da Comissão Eleitoral da OAB de São Paulo, nós ganhamos no Conselho e nós temos uma decisão provisória contra nós, apenas. Então, eu discuto a legalidade e a licitude, inclusive, da impugnação que deu origem a tudo do nosso opositor. Inclusive, ela vai ser submetida à perícia grafotécnica, esse é o nosso pedido, para mostrar se ela é verdadeira ou falsa. Então, aí eu não posso abrir mão. A gente pode transigir com pessoas, agora com princípios nunca. Então eu não posso transigir com princípios. Nós tivemos a eleição tirada, uma eleição legitimamente ganha, tirada de nós e agora nós temos que mostrar que essa decisão judicial foi um erro, porque o juiz também erra. A decisão judicial foi um erro e nós vamos mostrar isso, eu tenho tranquilidade quanto a isso. Nós temos outras instâncias a seguir e vamos até o final. Uriel, com certeza esse ambiente de batalha jurídica vai contaminar o processo eleitoral. Certo. Para bem ou para mal. E você já se movimentou na questão eleitoral? Você é candidato ou você vai apoiar alguém? Muito bem colocado, Ayrton. Essa contaminação, eu não quis que viesse essa contaminação, eu não quis que viesse para o processo eleitoral. Por isso eu acabei entendendo que não sou candidato por essa razão. Então eu não sou candidato para não haver esse clima de revanche. Eu acho que o meu opositor poderia ter a mesma atitude, seria uma atitude mais correta, mas eu falo por mim. Eu realmente não vou ser candidato e vou apoiar aquilo que eu entendo que hoje, aquela pessoa que eu entendo que é melhor para os destinos da subseção hoje, que é diversa dele. E quem que é? Que é a Vivian Gregory. É uma advogada experimentada, experiente, São Bernardo, uma pós-graduada, doutoranda pela USP, é uma advogada que tem larga experiência nas gestões da ordem, porque ela sempre atuou como colaboradora, e por isso que eu falo do olhar para frente. Passado não volta, vamos para frente. E quem tem condição de reverter esse quadro e buscar essa reação é a Vivian Gregory.
E por que eu digo reverter esse quadro e buscar essa reação, Ayrton? Eu quero deixar claro assim, na história da OAB, nunca houve essa coisa de buscar a justiça para resolver uma questão interna da ordem. A ordem deveria e tem plenas condições de resolver os seus conflitos. Internamente. Então não é necessário, não é bonito, não é saudável e não é isso que a advocacia espera. Então a indignação aí fora move a Vivian a tocar esse projeto e eu a apoiá-la para voltar as coisas para o seu lugar. Ou seja, advogado, presidente é escolhido por advogado e não por juiz. Ok. Cláudio Morales também disse na entrevista aqui para o RDTV que está buscando um consenso, uma chapa única. Ele conversou com você, como que está esse processo? Já que você está colocando, você apoia a Vivian? Sim. Como que está essa composição? Olha, é louvável essa busca por um consenso. O Cláudio Morales realmente me procurou, quis ter esse diálogo comigo, eu achei muito interessante, assim como o Davanzo também, que vejam, é o vice-presidente do atual presidente, que está lá ocupando a cadeira, e também nos procurou para uma conversa, de uma forma absolutamente amistosa, de uma forma todos no interesse comum da advocacia. É óbvio que eu não sei se nós conseguimos essa composição, porque todos eles, os três, eu digo, o Davanzo, o Cláudio e a Vivian, têm o objetivo de ser presidente e só temos uma vaga. Então, se não houver realmente a disposição de abrir mão daquilo... Fora o Leandro Pitino, que pode se candidatar. Mas eu estou dizendo aqueles que querem mudar as coisas. Né? Eu digo aqueles que são oposição. Então, o atual, ele conseguiu ter pelo menos 3 opositores. Então, significa que realmente as coisas não andaram tão bem assim. Agora, essas pessoas, que são pessoas de bem, Davanzo, Morales, a Vivian, eu acho que eles têm condição de conversar e de repente compor, fazer alguma coisa no sentido de os 3 trabalharem em prol da advocacia. Isso eu vejo com bons olhos, embora eu admita que é difícil. Eu não posso pedir para alguém abrir mão daquilo que eu não quero abrir mão. E os 3 têm o mesmo objetivo, mas eu acho que compondo, conversando, tudo é possível. O que nós precisamos ter em mente o que é bom para a advocacia. A bom para a advocacia é retomar a OAB, voltar a OAB ser dos advogados, que a OAB seja gerida por gente colocada lá pelos advogados, num processo limpo, num processo sem interferências externas, isso sim, e voltado para o interesse da advocacia. É isso que nós precisamos. O Cláudio Morales também pontuou, mas independentemente do Cláudio Morales ter colocado ou não, eu queria saber a sua opinião sobre algumas questões. Por exemplo, as comissões estão andando de acordo como deveriam, com todas as situações, por exemplo, comissões de prerrogativas, comissões que atuam, que às vezes não têm uma boa avaliação? Olha, eu só posso, Ayrton, avaliar alguma coisa que exista. Na minha gestão, que foi de 2007 a 2009, nós tivemos uma avaliação da advocacia local, isso documentado através de pesquisas de ISO 9000, uma avaliação de 80%. 80% de satisfação com os serviços prestados pela ordem. Nesta gestão dessa pessoa que lá está, nós não temos dados, não temos parâmetros de avaliação, porque não existem comissões atuando. Eu até entendo a posição. As pessoas não querem se envolver em confusão. O presidente entrou de forma não legítima que eu digo, vamos deixar claro, não é a vontade da advocacia que ele esteja lá. Então isso já espantou muita gente que queria colaborar com a advocacia. Depois disso, nós temos essa alternância, entrou um, depois volta o Uriel, depois volta o outro. Então essa alternância também trouxe um certo desgaste e muitos advogados falam, pô, eu começo um trabalho, aí troco o presidente e eu paro. Então, quer dizer, essa atitude de buscar a justiça, eu digo de colocar a cabeça da advocacia numa bandeja e levar para o judiciário, essa atitude foi péssima para os destinos da OAB de São Bernardo. De modo que a OAB de São Bernardo parou no tempo. Nós não tivemos gestão. Nesses 7 meses que eu fiquei no início, em 2010, nós fizemos um trabalho de reconstrução. Na minha gestão primeira, eu tinha mais de 100 colegas trabalhando
nas comissões. As comissões eram atuantes, a OAB era frequentada, depois disso esvaziou. Aí nós tínhamos que tentar trazer as pessoas de volta. E aí o tempo passa, a hora que a gente começa a engatilhar, vem a justiça e nos tira e coloca novamente o outro. Então, eu acho que isso acabou causando um desgaste, e o importante é que essa página triste da OAB de São Bernardo seja virada a partir de janeiro de 2013 e que se comece uma gestão com um presidente comprometido com a advocacia e um presidente que seja legitimamente escolhido pelos advogados. Uriel, você de certa forma encerra a sua participação no OAB, na sua carreira? Olha, eu já tenho aí, são 19 anos de contribuição, de colaboração ao OAB como um todo, e eu estou realmente praticamente aí me aposentando de OAB. É claro que eu estou para colaborar com a Vivian, eu sonho muito para a advocacia que a Vivian seja a eleita, porque a Vivian reúne as condições, e eu acho que no quadro eu vejo ela como uma pessoa mais indicada, eu a vejo como uma pessoa mais indicada, então eu quero colaborar naquilo que eu puder passar da minha experiência desse período de ordem. E em São Paulo eu apoio integralmente o Marcos da Costa, que é atual vice-presidente do Durso e que hoje está no exercício com o afastamento do Durso. E eu apoio o Marcos da Costa pela pessoa que é, pela gestão que fez junto com o Durso, ajudou a fazer um processo de transformação imenso na ordem. Então eu apoio ele por ele, independente de convite de cargo ou não cargo, eu apoio o Marcos. E óbvio que se houver um convite para que eu participe de algum cargo, conselho, alguma coisa, eu vou analisar com muito carinho, porque eu gosto de estar do lado de pessoas, de bem. E o Marcos é realmente uma pessoa de bem. Tá ok. Caro internauta, hoje recebemos Uriel Aleixo, ex-presidente da OAB de São Bernardo, que colocou algumas questões aí, polêmicas, é claro, como processo eleitoral da outra gestão, mas que com certeza vai ter um papel fundamental aí na escolha do próximo presidente da OAB. Obrigado, Uriel, por ter vindo aqui para dar suas explicações, até para contrapor os outros pré-candidatos. Eu é que agradeço, Ayrton, esse espaço importante. Você nada mais fez do que exercer o nosso direito, nos permitir exercer o direito contraditório, que é constitucionalmente garantido. Eu tenho grande simpatia e respeito pelo Morales, mas foi bom poder dar a minha versão aqui, contrapor algumas afirmações que ele fez, talvez não muito acertadas, mas nada que diminua o meu respeito por ele, minha amizade. E estou aqui à disposição do seu programa, sempre que preciso, sempre for chamado, aqui estarei com muita alegria. Muito obrigado. Obrigado, Uriel. Caro internauta, se quiser mais informações, pode acessar o site reporterdiario.com.br. Até a próxima.